Depois da grande apresentação da Marvel Studios na San Diego Comic Con com vários anúncios mega importantes para o futuro do MCU, o grande destaque fica com Vingadores 5 e 6. E neste vídeo contaremos tudo o que você precisa saber sobre a história de Vingadores, a dinastia Kang. Porém, quero que você já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Mas antes, permita-me me apresentar. Eu sou o Matheus e você está no... A San Diego Comic Con passou e trouxe uma enxurrada de novidades que deixou o mundo nerd maluco, mas é claro que os holofotes ficaram com a Marvel Studios e seu planejamento de filmes a longo prazo, e a grande revelação dos títulos Vingadores, a Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas. Apesar do último título não ser necessariamente uma surpresa, o título Dinastia Kang chamou um pouco a atenção. Isso porque essa não é uma saga muito notória dos Vingadores, e que muita gente deixou passar batida na época que saiu. Mas então, do que se trata essa saga? Bom, escrita por ninguém menos do que Kurt Busiek e desenhada por diversos artistas ao longo de suas 17 edições, essa mega saga conta a história de uma invasão comandada por Kang, o Conquistador, que chega a vencer os Vingadores e dominar a Terra inteira, antes de ser epicamente derrotado pelo Capitão América, é claro. Como eu disse antes, a história conta com 17 edições e é bem grande, e não é que a trama seja super complexa, mas provavelmente porque o autor Kurt Busiek queria fechar o máximo de pontas soltas dos Vingadores para as próximas fases. Vale lembrar também que depois dessa saga ainda levaria uns 2 anos até que a equipe fosse dizimada por Brian Michael Bendis em Avengers Disassemble. Uma das pontas soltas que ele aproveita para fechar é a história de uma seita maligna chamada Compreensão Triúnica, que também era ligada ao herói Triatlo. Além disso, a trama se estende bastante porque o plano de Kang é bem calculado e divide os Vingadores e os governos de todo o mundo em diversas frentes de batalha. Tem um pensamento tipicamente americano aí de que o mundo gira militarmente em torno dos Estados Unidos e da Europa, quando Kang explica o plano dele. Mas até aí o autor é americano, né? Então, tipo, por mais bem intencionado que ele seja, ainda vai passar uma ideologia básica. Enfim. A história começa com o mundo seguindo normalmente, quando os Vingadores recebem uma chamada de emergência na Sibéria. Uma super equipe russa e alguns cientistas sumiram de repente e os heróis foram investigar. Enquanto isso, a sede das Nações Unidas em Nova York é atacada pelo Centurião Escarlate, o que leva uma outra equipe dos Vingadores a agir. Após uma breve batalha, Kang surge e avisa que veio para tentar defender o mundo de uma ameaça enorme que havia acabado de surgir, com o potencial de destruir o mundo inteiro. Porém, ele só defenderia a Terra após conquistá-la. Os heróis se recusam a aceitar isso e, numa demonstração de força, o vilão destrói o edifício da ONU com uma rajada de sua nave, a Damocles, que está em órbita. Ao mesmo tempo, em um sinal de boa vontade, ele mostra que protegeu a vida de todos no prédio com um campo de força e avisa que, ao menor sinal de hostilidade, ele está pronto para atacar de novo. Enquanto isso, na Sibéria, a equipe formada pelo Capitão América, Thor, Cavaleiro Negro, Mercúrio e Asa de Fogo enfrentam um outro antigo vilão russo chamado Presença. O cara desenvolveu um novo poder de transformar pessoas em uma espécie de fantasmas radioativos e pretendia dominar a Rússia inteira com ele. Porém, através da força de Thor e da heroína Asa de Fogo, que são capazes de absorver as energias radioativas do vilão, ele acaba perdendo e é preso pelas autoridades russas. Nas edições seguintes, Kang dá um ultimato ao planeta inteiro e avisa que qualquer facção da Terra que não queira ser obliterada pode se unir a ele e fazer parte da sua nova ordem, contanto que ajude com exércitos e seu plano de dominação global. Com isso, há ataques espalhados pelo mundo inteiro. Um exército atlante rebelde, comandado pelo vilão Atuma, ataca a costa leste dos Estados Unidos. Os deviantes saem do solo de Wuhan, na China. Enquanto isso, o exército de Kang ataca a Europa. Segundo o próprio, se atacasse sozinho, as forças militares e os heróis do planeta inteiro se uniriam contra ele, mas com vários ataques individuais em diversos pontos,
cada país seria obrigado a se defender sozinho, antes de se unir aos outros, o que enfraqueceria a todos. Com isso, os Vingadores precisam se dividir ainda mais e se espalham pelo mundo, apenas apagando incêndios sem um plano real de ataque. Já o governo dos Estados Unidos, amarrados pela ameaça de violência de Kang, planejam em segredo um ataque envolvendo um esquadrão de sentinelas, os robôs gigantes que caçam os mutantes. Bom, após a neutralização dos vários ataques diferentes de Kang, os militares americanos mostram ao Capitão América e a Vespa seus planos, e, bom, todos concordam que é uma ideia idiota. O próprio Capitão América diz: quando esses robôs foram ligados pela primeira vez, eles se voltaram contra seu criador, e mais recentemente eles foram ligados de novo como uma forma de defesa e atacaram Nova York. O que faz pensar que seria diferente agora. Então, o governo dos Estados Unidos diz que vai seguir em frente com um plano, e dão 98 horas aos heróis para bolarem um plano de ataque próprio que impeça Kang antes do ataque de Sentinela. O tempo é curto, mas eles vão em frente. Enquanto isso, todas as principais cidades do mundo começam a ser cercadas por imensos muros tecnológicos. Enquanto todo mundo tenta se ambientar e entender o que está acontecendo, um terceiro agente nessa zona toda se apresenta, um maluco chamado Mestre do Mundo. Esse cara é uma espécie de Venom Savage da Marvel, um homem das cavernas que encontrou uma nave alienígena caída e que ganhou superpoderes e uma suposta imortalidade. Pois bem, assim como Kang, o tal Mestre do Mundo planeja usar a invasão do Conquistador de Mundos para reduzir a população mundial em alguns bilhões de pessoas e assim dominar o planeta mais facilmente e depois chutar a bunda do Kang, ou pelo menos tentar, né? Mas bom, com isso, uma nova equipe dos Vingadores é destacada para invadir a base do novo vilão e desativar os muros, porque mesmo sendo barreiras altamente armadas e tecnológicas, elas impedem uma eventual desocupação em caso de necessidade. Ninguém entra e ninguém sai. A equipe consiste em Miss Marvel, Jaqueta Amarela, Mercúrio e Garra de Prata. Na base do Mestre do Mundo, Carol encontra o Centurião Escarlate e descobre que ele é Marcos, filho de Kang. Só que o problema em questão é que Carol tem uma história um tanto horrível e confusa com este personagem. Quem diria, né? Ela foi abusada por uma versão do Marcos, que era filho do Immortus, e engravidou. Alguns poucos meses depois a criança nasceu e, bom, era o próprio Marcos, que se desenvolveu aceleradamente até a vida adulta. Enfim. Como qualquer pessoa que passasse por uma situação dessa, ela tem umas contas a acertar. Os dois lutam, mas o Centurião diz que não é a mesma pessoa que fez isso com ela, e que bem possivelmente se tratava de uma outra versão dele, ou de outra realidade, ou de outra linha do tempo. O Centurião então ajuda Carol a invadir o centro da base e encontrar o tal Mestre do Mundo. A luta entre os dois é selvagem, e a futura Capitã Marvel diz ao vilão que ela espera uma luta honrosa, típica de super-heróis. Só que o momento é de guerra, portanto ela não pode se dar o luxo de agir com escrúpulos, e empala o cara com um pedaço de metal da nave. Com o Mestre do Tempo derrotado, os Vingadores assumem o comando de sua tecnologia e partem para cima de Kang. Lembra da trama da seita da compreensão triônica? Pois é, a trama da dominação mundial de Kang entra num hiato porque de repente o super-herói Quasar encontra uma presença entrando no nosso sistema solar. Uma força maligna ancestral criada por seres imemoriais do início dos tempos. Esse era um grande mal que estava se aproximando do planeta Terra e que tal seita queria impedir. Bom, pelo menos o líder da tal seita, Jonathan Tremont. E cara, essa história se estende muito além do que a gente esperava. E vai lá na Era de Prata, atrás de um herói chamado Homem Tridimensional. Resumindo bastante, a tal fonte de todo mal na verdade era uma pirâmide cósmica cheia de poder. Dentro dessa pirâmide havia a terceira parte de uma força cósmica ligada ao poder do homem tridimensional.
Porrada vai, porrada vem, e de repente o Triátulo absorve essa terceira parte do poder e se torna um novo homem tridimensional, capaz de controlar a pirâmide e sua tecnologia. Ele leva a equipe dos Vingadores, formada pelo Capitão América, Visão, Quasar, Fóton e Relâmpago Vivo, de volta à Terra, só para descobrir que Kang havia vencido a guerra. E mais do que isso, ele havia destruído Washington inteira nesse processo, matando milhares de pessoas. E nessa época, a Marvel teve um evento especial chamado Enough Said, baseado na famosa frase do Stan Lee, algo como, abre aspas, eu tenho dito. As edições eram todas mudas, sem nenhum balão de fala, e contam a história de Kang descobrindo que tentaram quase invadir sua nave espacial em órbita. Então ele redefine a programação dos sentinelas e ataca Washington. Além disso, por causa das muralhas do Mestre do Mundo, a população não consegue fugir do ataque, e todos morrem depois de uma rajada vinda do espaço. Após o fracasso, os Vingadores e o mundo inteiro se entregam a Kang e assinam um tratado de rendição. O que salva o mundo no fim das contas são os Vingadores restantes que voltam à Terra e o Triátulo com superpoderes comandando uma pirâmide cósmica repleta de energia tridimensional, seja lá o que isso significa. A porrada come feia e o destaque fica para uma das maiores armas de Kang, um holograma sólido dele mesmo, em tamanho gigante que ele usa para dar porrada nos outros direto do espaço. Para enfrentá-lo, Triátulo usa a tecnologia da pirâmide para gerar um holograma sólido e gigante do Capitão América, que chega logo putaço no vilão e manda um "isso acaba agora". Derrotado, Kang se entrega após mais uma surra do Capitão, dessa vez ao vivo e em cores para todo mundo ver na superfície do planeta, mais especificamente em Maryland, após a queda de sua nave. Ele diz que é uma honra perder para o Capitão América, que fica putaço e faz mais um discurso sobre o que é nobreza de verdade. Kang vai preso e Marco, seu filho, acaba fugindo. Enquanto isso, o mundo inteiro lida com as repercussões dessa guerra gigantesca, cheia de reviravoltas. Os Vingadores precisam lidar com a chegada de novos membros e a partida de outros, em especial Triátulo, e com o julgamento de Carol Danvers. Ela exige ser levada à corte marcial pelo assassinato do Mestre do Mundo, mas quase ninguém leva isso a sério e ela é inocentada quase que imediato. Em outro lugar, Tony Stark lida com a morte de um colega que era agente de contato entre o governo dos Estados Unidos e os Vingadores, enquanto o Capitão América, Thor e a Vespa prestam o seu respeito a um memorial por todas as vidas perdidas em Washington durante o ataque de Kang. No final, o vilão, no entanto, acaba sendo resgatado da prisão por seu filho e também fica putaço. Tudo porque ele queria que Marcos seguisse com a sua dinastia e fosse um conquistador igual a ele, partindo para dominar outros mundos pelo universo. Kang estava contente em ter perdido e ter o seu fim desta forma. Porém, ele sabia que Marcos o havia traído ao ajudar Carol Danvers durante a invasão à base do Mestre do Mundo. E já que estava livre novamente, Kang não tolera traidores. O Conquistador então assassina o próprio filho, enquanto revela a ele a verdade sobre sua identidade. Kang já teve diversas versões de Marcos, todas elas defeituosas, segundo ele mesmo. A versão atual, porém, havia sido a mais promissora, até traí-lo. Sua nave pergunta então se deve dar início ao projeto Marcos número 24, e Kang responde que não, pelo menos por enquanto. São tantos eventos desse arco enorme que até fica difícil tentar prever o que o universo cinematográfico da Marvel pretende adaptar, se é que pretende adaptar qualquer coisa e não só um nome legal para uma história completamente nova. Porém, eu gosto bastante do destaque que a Carol Danvers teve nessa história, apesar do histórico bizarro de ter um romance com uma versão alternativa de um cara que abusou dela, né? Isso foi bizarro. Gosto também da situação impossível de lidar e da destruição de Washington como forma de demonstração de força de Kang, que força o mundo inteiro a se render. Além disso, a presença de Atlantes e Deviantes atacando o mundo,
o que é algo para se prestar atenção também. Qualquer que seja a adaptação, é bem provável que o filme seja um grande evento cinematográfico. E daqui a alguns anos eu pretendo rebobinar este vídeo só para fazermos uma comparação. Mas e aí, curtiu a Dinastia Kang? Prefere alguma outra dinastia dos quadrinhos? Qual saga longuíssima você prefere? Só não vale a saga do clone, hein? Conta aí nos comentários e comente suas teorias. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para ficarem por dentro de tudo sobre cultura nerd. Muito obrigado por estarem até aqui e até a próxima.